mais famoso do país teve a sua 13ª edição. Neste sábado, as Misses desfilaram pelo tapete vermelho e a animação da noite ficou por conta do casal mais famoso de Hollywood. Eu e o Vanei estaremos apresentando essa noite especial que é o Glamour Brasil, 13ª edição, eu de Brad Pitt e ele é minha esposa, Angelina Jolie. Na passarela, a minha esposa, Angelina Jolie e eu, Brad Pitt. As drags fizeram um show à parte, alegrando ao público. Eu considero o trabalho de drag um palhaço nos tempos modernos, entendeu? Numa festa eu me sinto um palhaço nos tempos modernos. Eu alegro casamento, formatura, 15 anos e até velório, que eu já falei se precisar. 21 candidatas de várias cidades representaram diferentes estados. Suzy Vandergel veio de Presidente Olegário e durante o concurso representou o estado do Mato Grosso. Minutos antes de subir ao palco, ela contou detalhes sobre o traje típico. Eu pesquisei vários tipos. No Mato Grosso não é bem esse traje não, então eu procurei assim mais as mulheres, baseado nas mulheres chique de Mato Grosso, porque eu queria uma coisa mais onça, mais Mato Grosso e não era bem aquilo não. Falei, vou mudar a cara, vou representar as mulheres de Mato Grosso como elas merecem. Já Jennifer Valentini mora em Goiânia e representou o estado do Amazonas. Durante o dia, a imagem dela é completamente diferente. De acordo com Jennifer, se transformaram a arte. Essa arte da transdução que nós temos, chegar a esse poder. Porque demora muito, né, para se produzir desse jeito. O que que você faz? Na verdade, é uma média de 3 a 4 horas para chegar nesse patamar. A Glamour Gay Brasil de 2008 conta que o título só trouxe alegria. Foi uma das melhores experiências que eu tive, de ter o prazer de representar um glamour tão bem organizado, tão maravilhoso quanto o Glamour Brasil. As candidatas foram analisadas pelos olhos atentos de 60 jurados. São 3 quesitos: beleza, passarela e eu acho que simpatia, me esqueci. E as notas são de 7 a 10, entendeu? Aí fica as 10 finalistas, depois vem as 5 e a vencedora. E elas fizeram bonito, valia de tudo para tentar impressionar. Além da beleza das candidatas, o desfile foi preparado e ensaiado como um show. Ensaio exaustivo, cansativo, porque eles acabam chegando de fora, né? Já bem cansado da viagem, mas a gente prepara com o maior carinho para você de casa se deliciar com as maravilhas do Glamour Brasil. E o Glamour foi idealizado exatamente com este objetivo, para ser um show que impressiona e alegra a todos. Veio gente de várias cidades daqui do Brasil, né? E aí cada uma representa uma ou duas ou 3 cidades. Por isso, estas duas são frequentadoras assíduas do Glamour. Já deve ser mais ou menos a 10ª vez. Um evento muito importante, um evento muito bem organizado e é muito bom, né, para as pessoas aprenderem a respeitar as outras, né? Então é muito bom e muito bonito, né? É um astral esplêndido. Minha 3ª vez que eu venho, e apesar de ser um Glamour Brasil, todo mundo tem uma crítica muito grande, mas é um evento de muito respeito, acessível a todo o público, tanto jovem como idoso. A ganhadora do concurso este ano foi a Miss Mato Grosso do Sul. No próximo bloco do NTV News. Um show de Voltando a Glamour Gay Internet, né? E
Deixa eu dar uma olhada que eu sei falar. Aí, enquanto ele faz a cola dele, eu queria falar para você, telespectador, que nós vamos sortear ao final deste programa, portanto, no último bloco, tá, Carlinhos? Para dar tempo pro pessoal ligar. 10 convites, gente, são 5 meias e 5 inteiras. Isso. Então você pode ligar pra gente, 3821-4488. E a gente vai estar divulgando, a gente vai estar sorteando também uma película da Megasom, que é um parceiro do Carlinho, tá? Hoje aqui no meu programa? Isso. Ó, então você tem que me avisar, então deixa eu hein? falar rapidinho antes que a gente tá com muito pouco. Os apresentadores, eu e o Elis Martins. Você vai de quê esse ano? Me conta. Amiga, se a gente surpresa. É ruim, né? Tem que ir lá e ver. Por isso, verdade. Justamente, a gente tirou Mas ano do ao passado você vivo. foi chique. Foi, eu e o Elis. A gente tirou do ao vivo, não porque não nos traz benefício. Nos tira o benefício, entendeu? Porque o pessoal fica em casa, não, vamos assistir pela TV. Não, vai lá, o cara botou um preço bom. Lembrando que a Agito Produções, que vai estar fazendo a produção toda junto. E onde com a compra? Viva, na Chaval e na 2x2 Coisa e Tal. Tá bom. E as cidades vizinhas, a gente não pode esquecer. Vamos Lagoa lá. Formosa, Presidente Olegário, Patrocínio, Uberlândia, Uberaba, Belo Horizonte. Nossa, gente. é muita gente É o quê? Que tá vindo? De caravana? Tá vindo caravana. Vai sobrar espaço pra A gente nós? já conseguiu 3.200 ingressos vendidos, fora 1.200. Peraí, mas aonde que vai ser essa festa desse tamanho? Então esse ano é no Paiolão, gente. Isso. E agora, ô Flávio, deixa eu só fazer um agradecimento, porque você sabe que há parceiros que, infelizmente, eu levanto bandeira para mim, não levanto bandeira para os demais. Eu tive recentemente agora, fui na Parada Gay de Uberlândia, é uma organização perfeita. Lá eles conseguem apoio de prefeitura do estado, eles conseguem apoio das secretarias, entendeu? Dos municipais. Nós aqui, infelizmente, nós não temos o apoio da prefeitura municipal, porque esse evento acontece anualmente. Então ele poderia ser muito bem. Claro. Então deixa eu falar. Ateliê do Acessório, Megasom, Ateliê da Graça, Planeta Calçados, o CAE, Márcio Tecidos, Álvaro Fernandes, Ateliê da Vânia, Versátil, Paulo, o nosso Paulo, grande Paulo, que aguenta o Carlinho do Site, o Rodrigo Faria Ludmilla, que nos presenteou hoje com o programa que vai ter do coquetel de lançamento. E eu? Você também, amor. Falou Deixa eu acabar de falar, é loira, né? Vipcel, Celulares Vivo. Francisca Festas Buffet, Disque Bebidas e Companhia, Itaipava, o Clayton, obrigado Clayton, Agito Produções, ao grande, enorme Bissa, a Viva Decorações do Rogério, Tupi Gráfica, que é a melhor gráfica de Patos de Minas, do Nilton, Juliane, Rejane e os funcionários que sempre estão lá nos apoiando em tudo que a gente faz. Gente... Infelizmente, a gente está mesmo com um tempinho rápido, assim, é rapidaço mesmo? É rapidaço. Lembrando que o coquetel de lançamento hoje, isso foi uma ideia minha que foi feita ano passado teve. A Maritaca não deixou eu acabar de falar. Falar, Carlinhos. Quero agradecer especialmente a Paula Tavares, que hoje eu e ela foi lá no Paiolão do Parque Exposição, ajudou a pagar todo o Paiolão do Parque Exposição. Ela que está em todos os outdoors, foi um dos melhores outdoors ultimamente que tem visto em Patos de Minas, é um amor de pessoa. Almista Minas Gerais. Que vai estar presente, né? O Maicon Bernardes. Tem gente demais. Gente. Aqui, a Vanessa Urbano. Viu? Não adianta, né? Tem que ir lá ver, tem que ir lá participar. Então tá vendendo na Chaval na 2x2. Isso, quem quiser vai lá, você tá entendendo? Ok. O coquetel será hoje de lançamento às 22 horas. No Parque Social Só que aí é convite especial. Convidados só, mais nada. Só, é só a nata. Acabou, já foi. E agradecer a Bia. Bia, obrigado, viu, por ajudar a gente do 2x2. Obrigado, general. Ô, gente, beijos pra vocês. Obrigado. Parabéns. Luciano, tô achando você mais desanimado. Depois você me conta. O Rodrigo tá querendo esse ano não foi ao vivo. Eu tô sabendo. Não, mas vai passar tudo no programa painel. Eu fechei 2 programas com painel. Ótimo, é lógico. A NTV em si, ela é uma mina de ouro. Falta alguém lapidar ela pra florescer toda a parte. Falta alguém. Lembrando que a Paula Tavares, ela veio especialmente de Milão. Ela não iria vir, ela veio de Milão. A Ludmilla Baiu essa semana para rodar semana que vem sobre a transexualidade. Transgenitalização. Não perca. E a Paula é a glamour das glamour desse ano, para quem está em casa vendo, para ver 11 outdoor dela estampados. Eu vi. Tá, obrigado, Flávio. Obrigada. Para todo o pessoal da NTV e a equipe aqui presente. Obrigada. Tchau. Gente, nós voltamos já com mais um assunto imperdível para você. Antes, eu queria mandar um abraço para toda a galera que mora lá no bairro Jardim Esperança, que me encontrou lá no supermercado essa semana e falou, manda um abraço para mim. Um beijo para vocês.
Acessórios, Rua Tiradentes, 290. Homenageadas nessa noite tão especial, tão agradável, com gente amiga, bonita e elegante. O programa Painel de hoje fica por aqui. A gente se vê. Tchau! Pensou em festa? Liga o Mr. Drink, 3821-5158. Neste sábado, o Unipam abre os portões do seu campus para a realização da 3ª edição do Observatório. Os alunos do ensino médio das escolas de Patos de Minas e região poderão visitar a estrutura e conhecer mais sobre os cursos oferecidos pelo Centro Universitário, das 8 às 12h30. A partir das 22 horas, acontece mais uma edição do Glamour Gay Brasil. A festa acontece no Paiolão do Parque de Exposições e promete uma noite de Oscar. Neste fim de semana, mais precisamente no domingo, Patos de Minas recebe a presença do padre Reginaldo Manzotti, que vai vir celebrar uma missa lá no Parque de Exposições. A missa é aberta ao público, mas vocês fizeram uma venda aí de lenços para ajudar na organização aí do evento. Nós fizemos um vale-lenço, um valor... Fraternização. Os organizadores do Glamour Gay Brasil promoveram um coquetel como pré-festa. Com esse coquetel, a gente pode fazer com que as pessoas possam se relacionar melhor. É um momento bonito é que a gente recebe patrocinadores, jurados, a imprensa, os sites. Aí esse movimento aqui hoje no social é uma integração para que sábado, 24, aí sim as pessoas vão conhecer essa verdadeira festa que Patos de Minas tem orgulho de ter, que é a 2ª maior festa GLS do Brasil. Amigos, parceiros e patrocinadores aproveitaram bastante e foram mostrar seu apoio ao evento. Muito bonita e eu tenho maior respeito, admiração e enquanto eu puder e eu viver, eu quero estar com eles e dar meu apoio, porque eles merecem, eu acho que eles têm o direito deles, entendeu? E se todos nós fazemos as nossas festas, por que eles não podem fazer as deles, não é mesmo? O Glamour está na sua 13ª edição, mas a ideia surgiu há mais tempo, conta o idealizador do evento, Carlos Roberto. Há 18 anos, na verdade, de um Glamour Gay Patos de Minas, que foi no bairro Guanabara, uma pequena casa, uma pequena brincadeira. Aí desse dia foi fluindo, crescendo e virou essa festa que hoje é. Envolve não só Patos, como todo o Brasil, né? De uma certa forma, através do site www.glamourgaybrasil.com.br. O coquetel foi animado pela dupla Tatiana e Thiago, da banda Pancadão da Loirinha, de Goiânia. Por favor, não desliga o telefone. Eu
será uma das atrações da 13ª edição do Glamour Gay Brasil, que este ano tem como tema a Noite do Oscar. Mas a Noite do Oscar vai